Bom dia, bom dia, bom dia, turma do sexto ano A, do dia 23 de junho de 2020, aula de ensino religioso pelo Colégio Evangélico Campo Grandense. Muito bom estar com vocês. O professor deu duas tarefas que vai chegar no e-mail de vocês. A Esther Rufino acabou de chegar também. A primeira tarefa era sobre compor uma música. E depois o professor mandou aí para vocês os salmos para vocês interpretarem também, que foi aí como atividade para vocês nas aulas programadas, do dia 23/6. Deixa eu abrir aqui como que foi para vocês aí. Foi interpretar o Salmo 42. Confere? Chegou para vocês no e-mail? Ainda não? Giovana da Mata acabou de chegar. Alguém conseguiu fazer a tarefa de interpretar e compor uma música? Ana Paula fez. Monique e Mariana acabaram de chegar também. Além da Ana Paula, alguém mais fez a tarefa de compor uma música? Você fez, Duda? Ficou boa a sua música? Vocês precisam enviar no e-mail da escola. Eu já mostrei para o senhor. Foi aquela lá, professor. Já mostrei para o senhor. Então, você precisa escrever ela para mandar no e-mail da coordenação para eu poder responder. Tá bom? Ó, Rebeca, fiz tudo, já mostrei. Querem que mostre a música? Ah, o Matheus pode escrever, tá, Matheus? Para poder enviar no e-mail. O professor corrigir. Todas as tarefas de vocês que estão enviadas no e-mail estão sendo corrigidas. Olha aqui o tanto, ó. Tá tudo aqui, ó. O professor imprime, corrige. Então tem que mandar para a gente. Vamos lá. O professor vai abrir aqui sobre o poder da música. Nós estamos falando. Deixa eu só interromper aqui para a gente desativar o som de vocês. O professor começou uma série de estudos sobre o poder da música, por isso que vocês foram levados aí a compor música, né? Lembra? Compor uma música, porque a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma, mediante ao som, você toca assim, toca violão, teclado, violoncelo, bateria, dá para fazer muita coisa, né? E a música, ela tem influência na nossa vida. Vocês sabiam que a música tem um poder? Sério, professor? Igual o poder assim de desenho animado? Sim, tem poder mesmo. Ela faz a gente chorar, faz a gente rir, faz a gente correr mais rápido, faz a gente sentir raiva, deixa a gente energizado, com muita vontade de competir. Tem atletas que vocês viram nas Olimpíadas que eles usam o fone de ouvido. Uma época foi proibido, depois foi colocado de novo, para te dar mais inspiração. A música faz você se acalmar, tem gente que dorme melhor, tem gente que dorme ouvindo música, tem gente que estuda ouvindo música, tem gente que dirige ouvindo músicas, né? Os caminhoneiros principalmente, eles se inspiram muitas vezes para não dormir e tal. Então a música, ela está em todos os locais da nossa vida. Você vai no supermercado, tem uma música, você vai num shopping, tem músicas,
quando eu entro lá, quem já foi no Shopping China lá no Paraguai? Muito legal, né? Fazendo altas compras lá no Paraguai. Quando você vai no mercado, quem já foi no Mercado Extra? Ou num Comper grande? No Shopping Norte Sul, Bosque dos Ipês e no Shopping Campo Grande Central. Qualquer local que você for lá vai estar ouvindo uma música. Você fala, sério, professor, eu acho que eu nunca percebi. Eles tocam músicas em todos os shoppings. Às vezes é até imperceptível. Principalmente nos restaurantes também. Coloca aquela música e dá aquela vontade de comer mais. Você fica mais calmo. Né? Você nunca vai no restaurante e vai estar tocando lá músicas agitadas, um funk, um rock. Não, vai ter a música clássica lá para dar mais fome na gente. Tudo isso é pensando. Então, os marqueteiros, né, que são as pessoas que se preocupam como as imagens vão ser divulgadas, eles sabem de tudo. Por exemplo, o marqueteiro, ele coloca a padaria. Ó, acabou de chegar a linha aqui, deixa eu anotar o nome dela. Todo mercado, a padaria fica no fundo do supermercado. Você fala, professor, mas eles colocam lá por quê? Porque todo dia a gente compra pão. A maioria das pessoas compram pão. E para você comprar o pão, se a padaria fosse no início do supermercado, você pegaria o pão, pagava e ia embora. O que as pessoas pensaram? Vamos deixar uma música bem gostosa. Vamos colocar a padaria no fundo. Porque a pessoa vai lá comprar o pão e aí ela vai passar pelos corredores. E ela vai lembrar de outra coisa que ela precisa comprar. Ela vai comprar um sabonete, papel higiênico, uma fruta, um detergente, um sabão em pó. Então, o fato da padaria estar no fundo do mercado, isso influencia o que as pessoas vão comprar. E aí elas acabam comprando mais do que elas foram lá para comprar. Muito legal, né? Quem pensou nisso? Então vamos lá, professor. Então a música ela interfere na minha vida. Quando eu escrevo uma letra, igual o senhor pediu para eu fazer uma composição de uma música, significa que eu acabo falando o que está dentro de mim. Por exemplo, agora em 2020, é um ano que as pessoas falam que 2020 não tem mês. Não tem janeiro, fevereiro, março. Só é o 2020. Porque ele está muito estranho. Eu tenho 35 anos. Eu nunca na minha vida fiquei mais de um mês sem estudar. No máximo que as férias chegam é 2 meses. Vocês estão há 3 meses sem estudar. Na escola. Vocês estão estudando pela internet, coisas que vocês não faziam. Vocês não tinham professor pela internet. Isso é só na faculdade que normalmente acontece. Então, você mudou a sua vida. Então, quais serão as músicas que serão produzidas, professor? Como que a religião vai condensar o coração das pessoas para entender o que aconteceu em 2020? Né? 50 mil mortes, muita gente, né? Nós somos o segundo país em todo o planeta Terra que morreu mais pessoas. Só tem os Estados Unidos, que está em 130, 140 mil pessoas que já morreram lá. Então, isso significa que em 2020 vai sair muitas músicas tristes, porque pessoas perderam o emprego, lojas fecharam, alguns familiares morreram, alguns adoeceram, passaram por dificuldades, diminuíram os seus ganhos. A minha esposa, ela está ganhando R$1.000 a menos. Significa que o professor teve que parar de consumir algumas coisas. Então, não vou mais no shopping todo esse final de semana. A gente teve que economizar. Então, a nossa vida mudou. Significa, então, que os meus sentimentos estão agora afetados pelo 2020. Se eu fosse um músico, quais as músicas que eu ia compor? Né? As igrejas estão retornando, então a religião também está fazendo parte das pessoas, muito mais as pessoas querem voltar para a igreja o mais rápido possível, mas também a fé de muitas pessoas foram afetadas, vocês sabiam? Tem pessoas que pensaram assim, por que Deus não acaba logo com essa pandemia?
que tanta gente está morrendo e Deus não interfere nessa pandemia? Se você não tem uma fé firme, você fala, então não vou confiar mais em Deus, porque ele não estava agindo. E outras pessoas falam, não, tanto de pessoas que morreram e eu continuo vivo. Na minha cidade quase ninguém morreu, na minha família ninguém morreu, eu estou vivo, então Deus é muito bom comigo. Então, é como você vê. Se morreram 50 mil e você ainda está vivo, é um milagre. Então, as pessoas percebem Deus nas pequenas coisas. Então, quando uns estão com a fé abalada, outros estão com a fé aumentada, né? Enquanto o dono de hotel, que não recebe mais pessoas, o vendedor de remédio, o supermercado que vende comida está vendendo muito mais. Então, quando uns estão tristes, outros estão felizes. Quando uns estão ficando desempregados, outros estão ganhando mais do que ganhavam ultimamente, né? Então, a música ela está aí. Professor, a música é tão livremente disponível hoje que negligenciamos ou subestimamos seu poder para o bem ou para o mal. Significa, então, professor, que tem muitas músicas e elas estão aí todo o tempo tocando? Sim, elas estão influenciando a gente para o bem e para o mal. Sério, professor? Tem música que manda eu beber, fumar, usar drogas, trair a esposa. Né? Tinha uma música do Bruno e do Marrone, quem já viu falar desse? Ele falava assim, eu falei para minha esposa que eu ia pescar, e só que chegando lá, pescar que nada. Lá vai ter 7 mulheres para cada homem. Então, a música conta a história de um homem que fala para a esposa, eu vou pescar. Só que, no fundo, era uma mentira, ele não ia pescar. E lá ia ter 7 mulheres para eles namorarem, para cada um que estivesse lá. Ou seja, eles iam beber, farrear, se drogar e namorar. Então, é uma música que está influenciando a tua mente a pensar, como que eu posso enganar minha esposa um dia quando eu casar? Já sei, quando eu for falar que vou pescar ou vou jogar futebol. Aí você fala, professor, mas não, isso aí não tem nada a ver. Será que interfere mesmo na minha vida? Sim. Sabe por quê? Porque você tem um cérebro e esse cérebro arquiva algumas coisas que vocês vão estudar no futuro que chama subconsciente. Nós temos as coisas que são conscientes e as coisas que estão subconscientes. Estão guardadas no nosso cérebro, escondidas, e que a gente não tem controle sobre elas, mas que elas são lançadas na nossa memória para que nós agimos sem a gente pensar. Você já percebeu que um dia você fala um palavrão do nada? Assim, você fala, eita, falei um palavrão. Eita, falei uma bobeira, pensei uma bobeira. Você fala, mas de onde saiu esse palavrão, esse pensamento, essa atitude? Às vezes você foi agressivo com alguém, você fala, meu Deus, olha o jeito que eu falei com a pessoa, gritei com ela, dei um soco nela. Eu menti para minha mãe, que mentira cabulosa, caramba! Você fala, como que eu pude pensar nisso? Como que eu pude enganar meus pais desse jeito? Como que eu pude enganar meu amigo? Porque você está sendo moldado pelos filmes, pelas novelas, pelas séries do Netflix e pela música, professor. Então, nós não podemos negligenciar. Professor, então teve uma época na década de 60, 70 e 80 que o rock chegou no Brasil? E naquela época existia a sociedade alternativa, as pessoas usavam drogas, elas estavam influenciadas aí para balada, elas não tinham muito propósito na vida. Tudo isso influenciado pela música, sim. Existiam várias bandas. Vamos ver se você reconhece alguma delas. São bandas antigas, ó. O rock brasileiro nos anos 80 tinha a banda chamada Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso e Capital Inicial. Essas 4 bandas comandavam. Não tinha ninguém naquela época, quando o professor nasceu, eu nasci em 85, que não sabia cantar pelo menos uma música desses quatro bandas. Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso e Capital Inicial. Mas, professor, qual música que eles cantavam? As músicas deles influenciavam
os jovens. Então, quer dizer que os jovens, eles ficaram sem querer estudar, começaram a se rebeliar contra os pais, queriam viver a vida sem pensar no dia de amanhã, não queria negócio de aposentadoria, de fazer faculdade. Eles queriam mais é viver a vida. Eles se arriscavam muito mais, não tinham medo de morrer, aceleravam o carro, competiam, tinham rachas. Então, professor, a música, ela realmente influencia as gerações, sim. Olha o que a música do Engenheiro do Havaí diz. Nós não precisamos saber para onde nós vamos. Nós só precisamos ir, sem motivos, nem objetivos. Estamos vivos e isso é tudo. Você está vivo, cara, você não precisa de motivos, você não precisa se preocupar com teus objetivos, se você vai terminar a faculdade, se você vai comprar um carro, casamento, esse negócio não tem nada a ver. Você tem que estar vivo. Você nem precisa saber para onde você vai. Então, muitas pessoas ficavam sem rumo, sem direção. Você lembra quando a gente chegou ao que a Legião Urbana disse? E que tudo era para sempre, sem saber o que era para sempre, e o para sempre acaba. Porque os filmes antigamente falavam, e viveram felizes para sempre. Então, as pessoas acreditavam que existia uma vida eterna, que as pessoas podiam ser felizes a vida inteira. Por isso que os casamentos dos nossos bisavós duravam, né? Tinha gente que ficava casado 50, 70 anos juntos. Casavam com 15, quando estava com 70, estava com 85 anos de vida. Então, as pessoas ficavam casadas muito tempo. Hoje em dia, as pessoas terminam o casamento em 6 meses, 1 ano, 2 anos. No mundo tem muito divórcio. Tanto que, se você perguntar numa sala de aula, quantos alunos vivem com o pai e com a mãe? Muitas não vivem com o pai e com a mãe, porque já se separaram. Minha mãe, por exemplo, aquele professor, separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Então, eu não convivi com meu pai. Eu sou filho de pai divorciada. Eu tenho 3 irmãs. Nós somos em 4. Cada um tem um pai. Minha mãe casou com um, separou. Casou com outro, separou. Então, significa que minha mãe teve 4 maridos. Cada marido dela fez um filho nela. Minha mãe, eu tenho 4 irmãs e nenhuma irmã minha é de pai e de mãe. Significa, então, que minha mãe se separou várias vezes, influenciada por uma geração que não se firmava mais nas coisas, que não acreditava que as coisas duravam para sempre. Né? Você comprava uma geladeira antigamente, uma geladeira durava 50 anos. Nossos avós têm móveis. Minha mãe tem um guarda-roupa que é feito de pau-brasil. Vocês já viram o pau-brasil? Não acaba nunca. Ela já tem... Eu estou aqui há quase 15 anos em Campo Grande. E quando minha mãe comprou isso, já tem uns 10 anos. Então, esse móveis, o guarda-roupa dela tem quase 25 anos. O meu guarda-roupa que eu tenho aqui, eu tenho ele há uns 8 anos. Ele já está quase todo quebrado. Porque as madeiras hoje são feitas e não duram. Então, até os móveis não estão durando tanto tempo. Os carros estragam mais rápido, eles são feitos mais com a lataria mais frágil, né? Tudo hoje não dura tanto tempo. Professor, quem que é os Paralamas do Sucesso? Vem uma música aí. Quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto para quem precisa chegar. Eu estou na lanterna dos afogados. Eu estou esperando. Ver se não demora. Então, é uma pessoa aqui sem esperança. E o capital inicial, professor? O tempo não passa quando falo tudo sozinho. Ninguém sabe onde estou nem para onde eu vou. Mas se tudo der errado, eu quero estar do lado, dançando à beira do precipício. Professor, então as músicas antigamente elas falavam de depressão, de inconformismo, de desesperança. Era isso. Pessoas sempre inconformadas, sempre depressivas, sempre sem esperança. Ah, não vai dar certo, se tudo der errado, eu estou na beira do precipício. O importante é eu viver a vida sem objetivo, sem propósito. Já pensou como era desafiador as músicas antigamente? Vamos ver aqui.
Ó, aqui nos comentários diz, chato essa máscara, muito chato máscara mesmo. Então, criou-se uma lei agora, qual que é a lei que está no Mato Grosso do Sul inteiro? Usar máscara, né? O professor aqui também não se adaptou à máscara. Eu só uso quando eu estou no mercado ou vou no centro, porque é obrigatório, né? No Japão, as pessoas já usam máscara faz tempo, mas ela realmente sufoca, mas ela é necessária e é uma lei. Olha só o que diz aqui, a próximo passo. Existe uma música chamada Faroeste Caboclo, você já deve conhecer também. Ela tem 9 minutos de história. Ela é praticamente um filme de curta duração. Ele chama de curta-metragem, né? Quando você assiste um filme curtinho. E Faroeste Caboclo tinha 9 minutos de duração. E ele conta a história de uma vida trágica. Então, esse Santo Cristo morre, né? Com um tiro. E a vida dele aconteceu muita coisa ruim. Que foi justamente dessa época. A música mexe com os sentimentos, professor, e ajuda a fixar as ideias. Ah, professor, então eu posso estudar algo ouvindo música. Ou se eu cantar algo, fixa mais do que eu ler? Sim. Se você tiver essa habilidade de cantar algo que você queira decorar, você vai decorar com muito mais facilidade. Porque a música ajuda você a fixar as ideias. Professor, eu acho que eu sei cantar várias músicas. Mas se você me der um texto para eu decorar, eu não consigo. Né? Se eu desse um texto para você decorar, talvez você teria mais dificuldade. Mas as músicas a gente canta, não a canta? A gente canta várias músicas, a gente acaba aprendendo a cantar. Mesmo desafinado, né? Muitas vezes. Então, significa que a música ajuda a fixar as ideias. Eu decoro muito mais uma música do que um texto, do que um assunto para a prova, né? Às vezes você decora, estudei tanto para essa prova e não estou lembrando. Mas se fosse uma música, você lembraria. Então, se você puder associar sempre coisas à música. Por isso, professor, então, que no ensino religioso e nas religiões, sempre tem música. Você vai numa igreja, chega lá e as pessoas começam a cantar. Cantam normalmente de 3 a 5 músicas tem numa igreja. Sério, professor? Todas as religiões você vai lá, no candomblé, no umbanda, no espiritismo, qualquer religião vai ter um pouquinho de música lá para as pessoas cantarem. Porque ela tem a ver com as nossas emoções. Então, professor, a música mexe com os sentimentos, ajuda a fixar as ideias, os conceitos. Talvez por isso Andrew Fletcher, estadista escocês do século XVIII, tem escrito: deixe-me escrever as canções de uma nação e eu não vou me preocupar com quem escreve as suas leis. Professor, qual que é a lei que está agora? É usar máscara. Então, se inventar uma musiquinha falando usar máscara vai surtir mais efeito do que a lei? Sim. Se alguém criar uma música bem legal de ouvir, bem legal e fácil de cantar, com um ritmo bem gostoso, e essa música for tocada em todos os rádios e televisões sobre a importância de usar máscara, vai ser muito mais profundo do que a própria lei. Por quê? As pessoas vão decorar aquela música. Já a lei, né? O professor foi lá no centro da cidade. Eu vi que a maioria das pessoas estão usando, né, máscara. Mas tem gente que não está usando. E tem gente que ainda pergunta, será que já é lei? Mas se fosse uma música, estaria na mente de todo mundo. Tentam lembrar aí, professor, vamos lembrar de uma música que todo mundo sabe cantar aqui da nossa sala. Né? Sempre tem uma música que ela toca tanto que todo mundo acaba aprendendo. E ela molda, né? Vamos lá. Próximo. Por que eu mudei de estação, professor? Qual que é a estação de rádio que você ouve? Tem gente que decora, né? Hoje em dia, você clica no celular, por exemplo, e ele já te dá as estações prontas, né? São automáticas. Antigamente, não. Você tinha que ir mudando até criar a estação.
Estação de rádio é aquele número. Por exemplo, a Blink. Qual que é o número da Blink? 102. Qual que é a estação de rádio da UCDB? Da Rádio Globo. Ó, a Giovana lembrou aqui. Caneta azul está marcado com a minha letra. A caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcado com minha letra. Por que que a gente decorou essa música? Porque ela é feia, chata e o cara que canta é todo estranho. E aí todo mundo zoava com ele e a gente acabou decorando essa música. É uma música curta e não tem nada a ver? Sim, mas ela acaba na nossa mente, né? Tinha até uns memes que as pessoas colocavam que você estava dormindo e você... Caneta azul, azul caneta. Você estava cantando de repente, né? Professor, então eu tenho que mudar minhas estações de rádio, eu tenho que saber o que ouvir, né? Voam anjos em torno de uma habitação além, jovens estão ali reunidos, ouve som de músicas vocal e instrumental. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas o que é que houve? Uma canção, uma frívola cantiga própria de salão de baile. Vejo os puros anjos e recolhem para si a luz, os que acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas, os anjos afastam-se da cena, tem a tristeza no semblante. Professor, então lá no céu tocam músicas também, os anjos são músicos, né? As estrelas da alva juntos alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Significa então que alguns teólogos dizem que Satanás ele teve inveja de Deus por essa adoração, né? Os anjos associavam-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música com seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden. Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, sua inveja e ódio e malignidade aumentaram. Claro que aqui é uma interpretação, mas a mulher diz que, de certa forma, o diabo teve inveja de Deus. E aí nasceu a inveja dele querer ser a Deus e ele foi expulso do céu. Vamos ver aqui. Vamos lá deixar de assuntos paralelos aí, tá? Professor, qual que é a diferença, então, de música secular e música profana? Antigamente existia a música espiritual e a música não espiritual. A música de Deus e a música não de Deus. Então, você que era evangélico ou era cristão, ou era católico, você só podia ouvir um tipo de música que falasse de Deus. Mas as pessoas começaram a interpretar. Não, existe a música evangélica, a música secular e a música profana. Professor, a música secular, então, pode ser uma música boa? Sim. Que não fala de Deus, mas que falam de emoções, que tem harmonia, melodia. São músicas lindas e profundas. Os músicos no navio entretinham os impacientes passageiros com músicas bem apresentadas e bem selecionadas. Ela não feria os sentidos das pessoas. Era suave e realmente gratificante aos sentidos, porque era harmoniosa. Então, professor, se a música é gratificante, faz bem para o meu sentido e é harmoniosa, ela é uma música secular, não fala de Deus, mas também não interfere na minha personalidade. Sim. Professor, então, qual que é a música que não devo ouvir? A música profana, né? Uma música profana é aquela que desonra a Deus, ofende suas criaturas e rebaixa os princípios que devem reger a vida humana. Dessa é melhor manter distância. Então, professor, a música profana tem a ver com a pessoa que expõe a criatura de Deus, que manda a pessoa trair, rebolar até o chão, fala para ela beber, cair, depois levantar, falar sobre sexualidade. Então, isso destrói a nossa personalidade? Sim, né? Então, o professor quer que vocês ouvem músicas de qualidades, separar a música, são 3 tipos de música, vamos lá? A música evangélica, que fala de Deus, a música secular, que não fala de Deus, mas que não afeta nossos sentimentos, e a música profana, que é a música mundana mesmo, que é aquela que vai interferir na tua personalidade, no seu modo de falar. Falei, eita, professor, esse dia eu estava do nada e eu falei um palavrão.
Será por quê? Pode ser uma novela, um filme, uma série que você está assistindo. Está mexendo com as suas emoções. Vocês perceberam que em todos os filmes tem trilha sonora, bastante músicas? Eu assisti um documentário esses dias sobre o universo e depois, quando termina o filme, o que que vem? Os créditos, já viram? Os créditos é a hora que sobe e vai falar quem fez o filme, o nome dos atores, a trilha sonora. E aí tinha lá a parte de músicas que foram tocadas. Eu olhei assim por cima, tinha mais de 50 músicas. Mais de 50 músicas que normalmente são tocadas em um filme. Professor, às vezes eu nem percebo que tem tanta música. Sai de uma música, entra em outra, entra em outra, entra em outra. Tipo, eles estão no restaurante, está tocando uma música. Aí tem uma ação, é outra música. Eles estão apaixonados, outra música. Não é verdade? Então, durante um filme, tem mais de 50 músicas que são selecionadas e cantadas ali para mexer com as nossas emoções. Se um dia você assistir um filme sem música, ou assistir um clipe sem músicas, né? Professor, às vezes eu vou para uma viagem, aí eu chego e posto um vídeo meu lá na internet. Não parece que fica sem graça o vídeo? Agora pega esse vídeo e coloca um fundo musical nele. Você vai lá, você fica loucão. Você está numa praia e você coloca uma música de rock, uma música super radical. A pessoa fala, uau! Agora, se você está filmando, por exemplo, eu gosto de filmar debaixo d'água, eu tenho uma GoProzinha que filma debaixo d'água. Se eu coloco uma música de terror, aquilo vai dar um medo. Agora, se eu coloco uma música feliz, a pessoa, normal, mas se eu coloco... A pessoa vai ficar com medo daquele fundo do mar. Falar, tem algum perigo aí, porque está com a música de perigo. Né? Então, um humorista diz que a gente tem mais medo num filme das músicas de terror do que do próprio terror. Tenham todos uma semana abençoada. Alguém quer falar? Temos 1 minuto para a nossa aula encerrar. Professor, em Sim. que ano foi criada a música MPB? Oi? Eu vi a Helena passando ali atrás, em casa. Em que ano foi criada a música MPB? Exatamente